Fala pessoal, vamos rapidamente aqui tratar do livro de Amós. Amós, a sua etimologia, tá? A sua etimologia do nome Amós, carregador de fardo, em português é carregador de fardo. De fato, muita responsabilidade, tanto de Oséias, né, Amós, Joel, os profetas menores, né? Denunciando a quebra da aliança por parte do povo de Israel e de Judá, né? O povo que não deveria nem ter se dividido, né, mas se dividiu em razão de problemas havidos na família, ocorridos na família de Salomão, desvio, né? Se cumprissem lá os 10 mandamentos, né, não teriam tido os problemas que tiveram, né, se buscassem a Deus. É uma tônica da humanidade, né, se separar de Deus, apartar-se, né, renegar a Deus, relegá-lo também, né. É uma tônica da humanidade, as pessoas se afastam de Deus e os problemas vêm. Com Deus já há problemas, sem Deus é pior ainda. Então, Amós, carregador de fardo, esse livro aqui foi escrito no sul, né? Aqui sustente, né? Aqui. Vamos lá, ele era um pastor de Tecoa, tá? Um pastor de gado, genericamente falando, né? Chamado também de boieiro, mas geralmente ele cuidava de ovelhas e de caprinos, né? Ele não era um profeta oficial, não era um profeta... ele não era um profeta nomeado pelo rei, né? Ele não era um profeta vinculado a um templo, né? Ele era um profeta nomeado por Deus. Pois é, por Deus. Então, ele estava no sul, era um profeta do sul, da parte sul, né? Daquele território, né? Da parte de Jerusalém, de Judá, tá? Onde ficavam as duas, três tribos ali, que era Levi e Jerusalém, né? Os levitas, né? Cuidavam do templo. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficavam ao sul. As outras tribos, né? Ficavam ao norte, né? Então, foi escrito, tá? Amós, pela ortodoxia, tá? Foi escrito em 2760 a 2750, tá? A gente sabe disso porque ele menciona os reis de Judá e o rei do norte, né? Que é Jeroboão. Por isso que a Bíblia, ele está na Bíblia aqui. Eu vou ler alguns trechos com os senhores, tá? Foi escrito provavelmente em Tecoa, ele voltou para casa, né? Porque o ministério de Amós, ele é uma pessoa do sul, contemporânea a Oséias, né? Oséias, Rocheia, né? Oséias é Deus é salvação, né? O Iavé é salvação, o significado do nome. Ele é contemporâneo, né? Era um pastor que teve acesso, né? Pastor de ovelhas, tudo, mas devia ter alguma condição porque ele teve acesso à escrita, né? Ele sabia ler e escrever, uma coisa raríssima naquela época, né? Não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha tablet, Kindle, nem nada, é óbvio, né? Cara, é tão absurdo que eu tenho que falar isso. A Bíblia não era em português, nem havia Bíblia, né? Eram pergaminhos, eram rolos, né? E ele teve acesso às escrituras. Ele tinha acesso já ao conteúdo, né? Hebraico, judaico, né? Ele tinha acesso à Torá. Ele teve acesso aos escritos, né? Aos escritos bíblicos, tá? Foi coisa rara, coisa rara. Então não era qualquer pastor. Ele também plantava sicômoros, que eram figueiras. Está no capítulo 7 isso, tá? Mas o ministério todo dele se desenvolve muito em Betel. Lá ele tem um entreveiro com o sacerdote Amazias, em Betel, tá? Na parte sul do norte. Abaixo de Samaria, pessoal, é no norte, mas é abaixo de Samaria, tá? Então, ele tem um entreveiro lá com Amazias, porque ele vai lá pregar o dia do Senhor, Yom Yavé é o juízo, tá? Ele anuncia que dentro em breve, se o povo não se afastar, se o povo não se arrepender, gente, calma, eu errei, tá? Se o povo não se arrepender, né? Se o povo não se afastar do pecado, agora cabe, né? Se o povo... Por quê? Qual era o pecado do povo? Injustiça social e idolatria, tá? Idolatria cultual. Por quê? Eles não estavam prestando cultos a Yahvé. Eles prestavam culto... O Jeroboão mandou construir um templo em Dan, ou Acabe, né? Mandou construir um templo em Dan, ficava lá no extremo norte, do norte,
né? E em Betel, ele constrói outro templo com bezerros, com touros de ouro, né? É uma clara referência ao deus assírio, né? A Baal e a várias outras entidades assírias e cananeias. Quer dizer, ele desvirtuou, né, o culto a Yahvé, ele abandonou o Deus libertador, né? O Deus que os libertou do Egito. E o povo seguia isso. A academia sustenta que era uma monolatria. O que é isso? Yahvé era o Deus supremo, não é? Ou Elohim, né, também, que serve como... Principalmente o texto do norte, né? Porque a teoria da hipótese das fontes, né, da hipótese documental, sustenta que os textos eloístas vieram do norte de Israel, tá? Os textos que mencionam Deus com a nomenclatura de Elohim, ou Elohai, ou Eloá, né? E os textos do sul, tá? Pela hipótese documental, Yahvé seria um texto do sul, tá? De Judá, né? Daquela área do sul ali, da área que veio Amós, entendeu? Aí o pessoal fala, esse texto aqui é do norte, porque os originais se perderam, então fizeram várias cópias. O norte fez a cópia dos textos, o sul fez cópia dos textos, tem a fonte sacerdotal, né, que é a fonte P, né, que é a fonte Priest, em inglês, é uma fonte sacerdotal, e tem a fonte deuteronomista, que é vinculado ao livro de Deuteronômio, né? Então você tem pelo menos 4 fontes ali em relação ao Pentateuco, né? Em relação às cópias, né? Esse negócio de ficar discutindo se foi Moisés ou não que escreveu o Pentateuco. Olha, pode ter sido uma geração mosaica, pode ter sido o próprio Moisés, ele tinha cultura, ele tinha conhecimento, ele tinha informação. Ele escreveu, já havia papiro. Uma informação que eu ignorei durante muito tempo. Aí eu fui pesquisar a origem do papiro. Pô, há 2.000 anos antes de Cristo, né? Há 4.000 anos já havia escrita em hieróglifo em papiro. Pelo que eu pesquisei, pelas fontes, tudo, né? Quer dizer, então, bom, na época de... Vamos botar que Moisés 1.200, 1.300 anos antes de Cristo, 1.100, seja lá o que for. Então, com certeza, tinha acesso a papiro. Ele pode ter escrito em pedras, em tabuletas também, e escrito no papiro. O próprio Moisés mesmo, num proto-hebraico, né? Uma língua pré-hebraica ainda, né? Uma língua semítica. Posteriormente, nós tivemos a língua fenícia, né? A língua hebraica, né? A escrita, né? O dialeto. Então, assim, é irrelevante ficar discutindo se Moisés escreveu ou não a Torá. Eu acho bobeira algumas coisas, mas... Até porque a gente busca um conteúdo de fé, um conteúdo espiritual, né? Mas a academia tem que ter trabalho, né? Os caras têm que trabalhar, têm que viver, né? É o mercado, gente. Gente, é um mercado. Bota na cabeça de vocês, é o mercado. É mais restrito, é mais seleto, mas é o mercado. Entendeu? A pessoa vai fazer lá o mestrado, o doutorado dela, né? Tem que ter o domínio de uma língua estrangeira, geralmente o inglês, entendeu? Mas é o mercado. Aí vai produzir artigos científicos para revistas, tudo, né? Para revistas, para universidade, né? E se tiver uma boa publicação numa revista renomada, o cara, né, fica conceituado. Mas é o mercado. E voltando, que eu era falar de Amós, estou falando até de academia agora. Voltando aqui a Amós, entendeu? Voltando a Amós, então ele era um carregador de fardo, era um pastor, um plantador de figueira, ele veio do sul e foi profetizar. Profeta é um mensageiro. Foi falar a mensagem de Deus, que é o Yom Yavé, o dia do Senhor, o dia do juízo. Foi falar lá em Betel contra os abusos que ocorriam. Havia um bezerro de ouro, havia muita injustiça social no norte e no sul também, tá? A terra dele, ele sai do sul, mas Judá, Jerusalém, era toda corrupta também. Aí eu falei, porque eu falei sobre a monolatria. Então, na monolatria, ele já conhece assim, tem um Deus principal e há os outros deuses, não é? Então eles cultuavam o Deus principal, mas tinha os outros deuses. Na boa, aquilo ali era um sincretismo, estava mais para um politeísmo, mas a academia classifica como monolatria, eu não vou ficar discutindo não, tá? E aí eles cultuavam vários deuses. Nos templos, né, de Dan e de Betel, havia ali também havia uma prostituição ali sacerdotal, umas sacerdotisas. Eles faziam sexo sacerdotisas para agradar a Xerá, né? Que é a deusa da fertilidade, a Nat, a deusa da guerra, Baal e outros deuses e deusas, né? Que havia ali naquela região, só não procuravam buscar a Deus. Pois eles não buscavam a Deus. Buscavam um monte de Deus. E aí o Amós vai a Betel e anuncia o dia do Senhor, que
haja vista a quebra da aliança com Abraão, a quebra da aliança com Noé, a quebra da aliança com Jacó e tantos outros profetas, né? E personagens bíblicos relevantes, né? Que fizeram um concerto, pacto com Deus. Com Deus pode-se fazer pacto. Tratado, né? Contrato com Deus, né? Aliança com Deus. E o José do Egito, né? Que foi governador do Egito, tudo foi muito abençoado. Entendeu? Efraim, na tribo de Efraim, que vem, né, de José, vem todas as tribos ali no norte, né? E Deus fala, apesar da infidelidade deles, né, ele ia preservar alguns, e de fato preservou, porque em 722, depois de 40 anos de reinado, aí teve Jeroboão e seus vários outros reis e príncipes descendentes, né? O povo foi levado cativo pela Síria, que era o império que ficava mais ao norte, tá? Relevante falar sobre Amós, tá? Sobre Amós. E também Oséias. Só que Oséias já fiz vídeo. A terra vivia numa prosperidade muito grande, não havia guerra com o Egito, nem com a Síria, nem com as regiões ali vizinhas. Então havia paz, relativa paz. Havia prosperidade, estava crescendo, tá? Principalmente o povo do norte, de Samaria ali, estava crescendo, tá? Então era uma época maravilhosa, né? Aí eu vi um comentário na Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo Reformada, que fala que infelizmente a humanidade, as pessoas, né, quando estão na bonança, né, elas tendem a desviar-se de Deus, a um desvanecimento da espiritualidade, a um enfraquecimento da espiritualidade e da busca por Deus. Olha, sinceramente, às vezes a gente, quando tá com dinheiro, né, por exemplo, ficou milionário, um exemplo, né, aqui no Brasil ganhei na Mega Sena, né, aí ganhou uma bolada, sei lá, 300 milhões de reais, né, vai dar uns, sei lá, 50 milhões de dólares. Ganhei 100 milhões de dólares. E aí? A gente esquece de tudo, quem tem chamado ministerial esquece, vai viajar, vai ter um luxo, vai ter uma mansão, entendeu? Quem é da igreja esquece da igreja, né? Óbvio que com o tempo a pessoa talvez volte ou não sei, entendeu? Mas o dinheiro faz com que a pessoa quase que fique entorpecida, né? A pessoa se esqueça de Deus, né? Deixa Deus cair no ostracismo, né? Infelizmente, o ser humano com dinheiro e poder, né? E eu preguei sobre isso, quer conhecer a pessoa, dê poder para ela, veja como ela lidar nas relações de subordinação, se ela ignora o subordinado, se ela maltrata, se ela é negligente em relação ao seu subordinado. Observe isso, observe isso. É importante. Aí você vai ver quem é quem. Né? Uma pessoa que pode decidir, e aí ela ignora todo mundo, ela atropela, é uma pessoa má. É complicado, mas tem muita gente assim na sociedade, no ambiente religioso, a história, a gente vê os papas corrompidos, bispos, arcebispos, cardeais, pastores, reverendos, né? Isso é do ser humano, né? E nas profissões também, né? Magistrados, políticos, vereadores, deputados federais, senadores, presidentes, né? Independentemente de segmento político, tá todo mundo correndo atrás do seu, e às vezes Deus só vira uma roupagem, uma capa. E isso é denunciado em Amós. Havia corrupção nos tribunais, tá? Eles se apropriavam das coisas dos outros. Os sacerdotes, tudo que sobrava ali no templo, né? Nas ofertas de cereais, de animais, né? Nas ofertas de pedras preciosas, seja lá o que for, tudo que sobrava, os sacerdotes roubavam tudo. Os sacerdotes roubavam tudo. Os juízes roubavam tudo. E o rei, né? Óbvio, né? Eles roubavam e davam pro rei, né? O rei vivia no luxo danado, enquanto o povo passava necessidade, passava miséria, passava frio, fome, sede, tá? E Deus mandou várias mensagens para eles, por meio de Oséias, Amós, profetas menores, Joel, né? E anunciou o dia do Senhor, vou pesar a mão. Pesou a mão sobre as nações circunvizinhas, Gaza, Edom, Moabe, né? Sobre várias nações ali. Aqui, ó. Amós 1 fala sobre a Filístia, que é a Palestina. E tem interessante que assim diz o Senhor, presta atenção. Tem uma frase aqui que é importante falar, porque se você for ler Amós,
às vezes você não entende, né? Por isso que eu recomendo um dicionário bíblico, eu recomendo dicionário de português, é uma bíblia de estudo, para vocês entenderem o que está sendo falado aqui. Por exemplo, aqui, ó, vou falar sobre a Filístia aqui rapidinho, ó. Ó, sobre a Filístia, que é a atual Palestina, em Gaza. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, tá? Aos edomitas. Presta atenção, eles pegavam... Sabe o que estava vendo ali em Gaza? Tráfico humano. Eles vendiam escravos. E vendiam israelita, samaritano, né? O pessoal do norte, o pessoal do sul e ali os povos ao redor. Entendeu? Era em razão de dívida de jogo de azar, dívida por uma aposta, dívida porque perdeu a guerra, uma disputa judicial, tribunal, alguma coisa. E as pessoas, e famílias eram esfaceladas das famílias. Por exemplo, se um pai tinha uma dívida, ele seria vendido como escravo. E escravo era um objeto. Escravo não tinha direito nenhum. Né? E as orientações do Velho Testamento, né, do Antigo Testamento, é para que respeitassem as viúvas, o estrangeiro, o imigrante, respeitassem o escravo. E eles não faziam isso. Eles não faziam isso. Entendeu? E esse negócio de por 3 transgressões de Gaza, assim, por causa de 4, isso daqui era uma medida. Imagina um pote. Aí você enche o pote. 1, 2, 3. Pote encheu. Então, assim, por 3 transgressões, sim, por 4, 4 excede, transborda o pote. Então, eles excederam a paciência e os limites de Deus. De Deus e da figura humana mesmo, porque é uma loucura o que eles estavam fazendo. Por exemplo, você pega aqui Gaza vendendo ser humano, né, a Filístia. Israel, Judá também foram julgados. Ele profetizou contra Israel e Judá, tá? Então ele vai falar contra a Filístia, ó. Eliminarei o morador de Asdod, o que tem o cetro de Asquelon, voltarei a minha mão contra Ecrom. São aqueles povos ali ao redor. E aqui, ó, quando fala do cetro de Asquelon, tá falando contra o rei. Deus vai punir os reis lá daquela região. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. E aqui Tiro, ficava lá perto da Síria, lá tudo ao redor lá. Assim diz o Senhor. Aí vem aquela mesma frase, ó. Por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, quer dizer, eles excederam. Tá? Então Deus está falando, não vou tirar o castigo, eu vou julgar vocês. É isso que Deus está falando aqui. Entendeu? Então, por causa de 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo também para entregar o Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos, que era a geração aí abraâmica. Porque Abraão é o pai de todas as nações, aqueles povos ali, todo semita. Né? Todo semita ali. E Abraão, em hebraico, né? Abraham, entendeu? Abraão é o pai de muitos. É o pai das nações. Por isso está falando aqui sobre essa irmandade. Tá? E aqui a gente tem que, por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, vai acabar com a muralha. As cidades eram fortificadas, tinha muralha, tinha castelo dentro, né? Tinha os comérciozinhos ali dentro da muralha, né? Assim, a elite morava sempre dentro da muralha, né? Os pobres, muito pobres, eles moravam fora do castelo ali da muralha. Edom. Assim disse o Senhor, por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderam o castigo. Aí vem falando aqui. Porque perseguiu o seu irmão com a espada. O irmão é Samaria, porque é Israel, entendeu? E não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou-se em indignação para sempre. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Olha, tem nomes que não é... Por isso que eu falo que tem que... Bosra, né? Isso daqui era a fortaleza lá de Edom. Era a muralha, era o castelo, né? Sobre Amon. Aí vem a mesma frase, né? Sim, por causa de 4, por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, quer dizer, eles transbordaram, né? A medida, né, da paciência de Deus, né? Não suspenderam o castigo porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Sabe o que eles faziam? Eles invadiam os povos ali ao redor, viviam em guerra. Esse povo aqui sempre viveu em guerra, né? Até hoje, né? Então, esse povo aqui de Amon, eles estavam matando as grávidas, rasgando as barrigas delas, pegavam os fetos, jogavam, batiam no chão. Por que eu tô falando essas barbaridades aqui? Tráfico humano, matança de grávidas, entendeu? Isso é para eliminar os povos, né?
Aí vem aqui Moabe, a mesma frase, né? Por 3 transgressões. Aí vamos ver lá o pecado de Moabe. Ó, não suspenderei porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza. Moabe, eles foram lá no túmulo de um rei lá de Edom, os Moabitas, queimaram os ossos do rei, fizeram lá, exumaram, por quê? Porque eles queriam, o ódio era tão grande que eles queriam até matar lá o espírito. Eles queriam acabar com a memória do cara. Aí foram lá e mandaram queimar os ossos. Judá, aí ele denuncia o pecado de Judá aqui. Por 3 transgressões de Judá, 100 por causa de 4, não suspenderam o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, a Torá, e as 613 diretrizes, não guardaram os seus mandamentos, os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porém fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Isso aqui ocorreu, tá, em 586 a.C., no século VI. Tá? Primeiro foi dizimado Samaria, depois foi Judá. Se cumpriu. Aí vem aqui Jael. Jael foi em 722 a.C., no século VIII. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Jael, 5 por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem. Olha o incesto, gente. Olha o incesto, tráfico humano. Era uma zona. Era uma zona. Ó, incesto, anomalia de incesto. Ó, um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem. Assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar. Uma orgia, uma bagunça. Entendeu? Então você viu, teve julgamento em Judá, teve julgamento em Samaria, e o castigo contra a maldade de Israel, no capítulo 3. Ó, aqui interessante, aqui, ó, ameaças contra as mulheres de Samaria. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã. O profeta Amós chamou as mulheres de Samaria de vaca. Por quê? Porque eram pessoas extremamente más, que corrompiam seus maridos, roubavam os vinhos dos pobres, eram jarros, né? Às vezes a pessoa só tinha aquele vinho para tomar. Vinho era alimento naquela época, tá? Roubavam os cereais, roubavam tudo. Ó. Olha aqui, ó, olha o que acontece. Ó. Falando para as mulheres lá, para as vacas de Bazã. Ouçam essas palavras, são as vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos: tragam vinho e vamos beber. Que se dane os outros, vamos beber, vamos fazer orgia. E aí, sabe qual é o pior disso tudo? As pessoas que não têm conhecimento bíblico, ateus, não sei o quê, aí falam: mas aí Deus mandou matar, ou Deus exerceu o juízo, então Deus é mau. Pô, será que Deus é mau? Tráfico humano, incesto, matando grávidas, bebês, queimando ossada de rei, dizimando outros povos, maior guerra danada. E Deus que é mal nessa história, gente? Será que Deus mesmo que é o mal da história? Não, Deus não é mal. E apesar disso tudo, Deus ainda dá uma mensagem de esperança. A gente vai aqui no 5, ó. Busquem o Senhor e vocês viverão. No 5:4, ó. Busquem a mim e vocês viverão. Ó, Deus vai falando aqui, ó. No 5:14, ó, busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês. Como vocês dizem, odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. São eles lá, Samaria ao norte. Remanescente de José, Efraim, são eles. Então Deus está falando, se vocês buscarem o bem, talvez Deus não pese tanto. Deus está em todos os lugares, governa todos os povos. É assim, parte de uma premissa religiosa mesmo. Entendeu? É isso aí. Mesmo que eles sejam ateus, Deus é Deus de tudo. Entendeu? E Deus permitiu que eles fossem levados cativos à Síria, né? Infelizmente. Um povo idólatra, infiel, injusto. Não que eu seja um santo, pelo contrário, eu sou cheio de defeitos. Tá? Mas qual é então o diferencial de uma pessoa que busca Deus, que vai à igreja, independente de denominação, independente de... Porque a pessoa é uma pessoa arrependida, a pessoa que ora pelo próximo, busca amar o próximo como Cristo nos amou, né?
Amais uns aos outros como eu, Cristo, vos amei. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Então, a busca, a gente pede perdão. Esse é o diferencial. Eu sou pecador? É óbvio que eu sou pecador. Só que eu sou um pecador que busca o perdão de Deus. E gosto de ir para a igreja. Aí, crer em Deus para mim é uma opção, é um prazer, uma honra. Se o irmão quiser participar disso, vá a uma igreja cristã. Entendeu? Aqui, ó, 5,14. Eu já li o 5,14. Vamos lá. Aí, ó, aqui, o dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia de juízo. Aí tem toda uma questão escatológica aqui, que no momento não convém falar, mas é uma mensagem também de esperança da segunda vinda de Cristo. O povo do norte foi levado cativo em 722, o do sul, que é Judá, Jerusalém, também foi levado cativo, destruído em 586. Posteriormente, em Esdras e Neemias, um constrói o muro, outro constrói o segundo templo, com autorização de um rei pagão. Deus agindo. E aí Israel volta a ser uma nação, né, assim, reestruturada no século 5, 4, não é? Volta, aí escreve-se o livro de Crônicas, que é um grande resumo do heroísmo de Israel, resgatando, né, a memória de Israel, né? Escreve-se o livro de Crônicas. E, posteriormente a isso, né, com o nascimento de Cristo, né, aí a gente tem os evangelhos, né, posteriormente a morte de Cristo, né, a ressurreição, e Cristo é assunto ao céu. Depois disso tudo, no ano 70, né, já o Império Romano, a gente teve o Império Assírio, o Império Babilônico, Medo-Persa, né, a gente teve o Império Grego e depois o Império Romano. Tanto que a Bíblia foi traduzida para o grego na Septuaginta, né? Então nós tivemos esse império, e na época do Império Romano, já na época de Cristo, no ano 70, esse segundo templo construído por Esdras e Neemias, né, um fez o muro, outro fez o templo, esse segundo templo foi destruído, porque eles tentaram se revoltar contra Roma, o imperador romano foi lá e acabou com tudo. Aí o povo ficou disperso de vez, até que em 1948, 14 de maio, salvo engano, Israel volta a ser um Estado. Volta a ser um Estado, né? E Deus cumpre a promessa aos israelenses, né? Israelita também, tanto faz. Cumpre a promessa, apesar de que eles não são mais especiais que a gente. Mas é um povo muito inteligente, é um povo especial. É um povo especial, sim. Isso eu não vou negar. Mas não são melhores, e a salvação é para todos, né? Cristo morreu para todos, né? É só ler lá João 3,16, né? Cristo morre para todos, né? Para todos que... Morreu para a humanidade, né? Morreu para a humanidade, pela humanidade, né? No 6 tem aqui a corrupção e a destruição de Israel. Ó, Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas festas. Aí está falando sobre corrupção, presta atenção, sobre corrupção cultural, ó. Eu odeio e desprezo as suas festas, com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Sabe o que Deus está falando aqui? Olha, vocês podem vir aqui, podem ir para a igreja. Vou traduzir para o dia de hoje. Pessoa que peca a semana inteira, faz mal descaradamente, deslavadamente contra outra pessoa. Pessoas maléficas. Aí vão para a igreja lá dar uma oferta, dar um dízimo e acham que está tudo certo. Sabe que Deus não se agrada disso. Deus quer adoração genuína, em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. Que a gente seja verdadeiro com o nosso próximo, conosco mesmo, né? Com o nosso próximo, dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa vizinhança. É isso que Deus está pedindo da gente, que a gente seja verdadeiro. Então não vai adiantar você dar dinheiro na igreja, não vai adiantar você ir lá, ficar louvando suas orações, se você faz descaradamente mal às pessoas. Não vai adiantar. É isso que Deus está falando aqui. Você é um infiel. Tá? E aí, ele tem 5 visões que são apresentadas no livro, né? Ele tem aquele entreveiro lá, ó, Amós e o sacerdote Amazias, do 7 e 10, capítulo 7 ao 10, ele tem um entreveiro aí relatado, tá? E tem várias visões, né? E por fim, vem uma mensagem de esperança do 9, a restauração do Israel espiritual, do 9, 11, capítulo 9, de 11 a 15,
tá? Vem uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração. Apesar disso tudo, não obstante, a pessoa que gosta de ir embora, essas lambanças todas que eles fizeram, né? Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, tá? É um Deus de bênção, é um Deus de vitória. Então dá esperança a eles de restauração da casa de Davi. Essa restauração, nós crentes vemos como em Cristo, né? Uma restauração em Cristo, né? Pela morte, ressurreição e ascensão de Cristo, né? E pela segunda vinda também de Cristo, né? Então essa é a restauração que está lá no 11, né? E é interessante, só para fechar, eu acabei, como sempre, me alongando, tá? Naquele dia, ó, o 9 e 11, naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, vou reparar suas brechas e levá-lo às ruínas, e levantá-lo das ruínas, desculpa. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar suas brechas e levantá-lo das ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor diz o Deus que faz essas coisas. É interessante que ele inclui Edom aqui, e lá no primeiro século, tá, no Concílio de Jerusalém, tá, o apóstolo Tiago usa esse texto, né, falando, ó, a promessa é para outros povos também, porque Abraão é pai, né, de todas as nações. Ele fala que para mostrar que a salvação não é só para os judeus, é para o gentio também, mesmo já dentro da ideia cristã. Eles estavam achando que só eles seriam, né, os discípulos de Cristo, os apóstolos, que seriam salvos, que não seriam para a pessoa estrangeira. E aí Tiago fala assim, é para o estrangeiro, a salvação é para todos no Concílio de Jerusalém. Bom, eu falei um monte de coisa, espero que vocês absorvam algo disso tudo, né? Então, Amós foi um pastor que veio lá do sul, pregou em Betel, foi expulso de Betel, volta para Tecoa, escreve esse livro. Um livro muito abençoado, leia com calma, tá? E eu peço que Deus te abençoe, te abençoe, tá? Que o Senhor Jesus nos proteja e nos guarde, que nos dê bênção e sabedoria, que a gente aprenda a palavra de Deus, para que assim a gente não caia em vento de doutrina, que a gente aprenda a palavra de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.